Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Paula Cabreira e a gente está começando mais um podcast do Jornal Nossa Cidade. Agora, vocês estão vendo que eu tô frio, tá frio aqui em Ribeirão Pires. A gente tá entrando num período muito quente, no entanto, que é a época de eleições. Então, para conversar sobre isso hoje, eu tô trazendo ele, que é vereador em Mauá, um dos mais votados das últimas eleições e que é pré-candidato a deputado, Leonardo. Tudo bem, Léo? Como é que você tá? Paulinha, tô bem, graças a Deus. Satisfação, uma honra estar aqui junto com você. Mais uma vez, você que me acompanha desde quando fui conselheiro tutelar. Sempre muito bom estar junto com vocês. Parabenizar pela audiência e me colocar à disposição. Então, e o Léo Alves, gente, preciso falar pra vocês que, assim, além de ser vereador, a gente tem uma história pessoal, porque a mãe dele estudou com a minha irmã. Eu me sinto um pouco velha quando eu penso que Léo já é vereador em segundo mandato. Gente, abafa essa parte. Léo, me conta. Então, a gente tá num ano político. Você acabou de fazer o seu pré-lançamento, né? Como colocando seu nome aí nessa disputa. Como é que tá essa expectativa? Vamos começar por aí. Como é que é essa expectativa? Porque você nunca concorreu a essa vaga, né? É uma eleição diferente? Olha, Paula, eu vou te dizer assim, há muito tempo a gente tem conversado com o partido, a gente tem discutido com o PSDB esse processo de reestruturação e o partido já havia há muito tempo já feito o convite. Mas a gente tem que tratar sempre com muita responsabilidade e eu queria sempre que fosse algo orgânico, não pessoal. Olha, estou me lançando candidato, olha, decidir ser candidato, não faz sentido. Desde quando eu fui conselheiro tutelar, todos os projetos que a gente topa, que a gente disputa, que a gente nos coloca à disposição para disputar, tem que ser coletivo. Então tem que ser envolvido, tem que envolver um grupo de pessoas, você tem que ouvir a rua, sentir a energia. E foi isso que eu fiz desde o primeiro momento em que nós recebemos esse convite do PSDB. Teve outros partidos também que nos convidaram, né? E durante esse processo, a gente começou a conversar com o nosso grupo de pessoas. A gente tinha um mandato muito popular, de muito rua, olho no olho, de caminhar nas feiras. Então a gente tem a nossa combosa que faz esse giro pela cidade. E aí, é claro que durante essa prestação de contas, que é quase que diária que nós fazemos nas ruas, que a gente coleta a demanda, presta conta e conversa com as pessoas, houve esse sentimento que Mauá tem um hiato, tem um intervalo muito grande sem ter uma representação em Brasília. A gente sabe que as articulações elas começaram a fluir quando houve um alinhamento entre o governo federal e o governo municipal, mas nós precisamos ter uma cadeira no Congresso Nacional, ter uma cadeira na Câmara dos Deputados. E aí começou a discussão, né, com o nosso coletivo, com as pessoas, e aí é claro que a gente viu uma oportunidade importante para a cidade. E aí, durante um ato que nós realizamos na quinta-feira, a ideia era prestação de contas, todo ano a gente faz, e a gente fez um plebiscito, né? Falando para as pessoas que houve o convite e aquelas pessoas que estavam favoráveis a essa iniciativa ficassem ali de pé. E foi muito legal, porque a maioria das pessoas apoiaram, estiveram junto, e agora a gente vai começar essa construção da pré-campanha. E, Léo, recentemente você trouxe de volta, né? Trouxe não, né? Que ela nunca tinha sido afiliada. Trouxe aos quadros do partido a Vanessa Damo, que a gente sabe que é um nome significativo na política local e que tá vindo aí em seu apoio. Você tem reestruturado mesmo o quadro do PSDB em Mauá, mas a gente sabe que o PSDB todo passa por uma reestruturação muito complicada, né? Sim, Desde sim. das últimas eleições. Como que tem sido essa convivência dentro do partido, essas conversas para, por exemplo, você conseguir trazer a Vanessa? Olha, a gente aceitou a condição que nos foi dada. Nós precisamos oxigenar o partido, trazer novas lideranças, ativar os jovens dentro do partido. É um Hoje nós desafio? estamos. É um grande desafio, porque a gente está vivendo isso a nível nacional, como você disse, né? Tem um grande intervalo de mudanças dentro do partido e que nós precisamos ocupar. O partido tem história, historicamente tem bons gestores, tem marcas importantes como genérico, enfim, projetos que são estruturais. O PSDB sempre discutiu política estruturante, não Uhum. política eleitoreira. E isso é importante. E aí os conceitos de gestão, da boa gestão, porque o partido ele passa a ser um conceito, a gente começa a construir isso a nível municipal. Então, vir quadros como a Vanessa, pela sua experiência, pela sua história, reativar
a juventude do PSDB e trazer os jovens. Hoje nós temos 12 jovens de 12 regiões da cidade, de escolas públicas discutindo o PSDB jovem, o Juan que tem norteado isso é importante pra gente. A gente trazer o movimento estudantil para perto do partido, ouvir as bases do jovem para dentro do partido, ativar o PSDB Mulher, que é uma pauta importante que a gente sempre discute isso. Então acho que tudo isso é um processo de reestruturação, é um baita desafio, a gente vai seguir firme, porque missão dada é missão cumprida. Eu acredito ainda muito que esse conceito de uma boa gestão, de eficiência e uma gestão estrutural, a gente discute que, infelizmente, nos últimos anos, a política é discutida de 4 em 4 anos. E nós precisamos apresentar para a cidade de Mauá um plano, não de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos nos períodos eleitorais. Nós precisamos apresentar para a cidade de Mauá um plano a 10, 20, 30 anos, que seja uma estrutura firme para os nossos filhos, netos, enfim, para a gente construir a cidade para o futuro. E, Léo, recentemente o Paulinho Serra, que é o presidente nacional do partido, né, hoje? Estadual. Então, Paulinho Serra, que é o presidente estadual do partido, tinha colocado seu nome ao governo, reviu a decisão, vem agora como deputado federal. Como que fica a sua candidatura dentro dessa articulação? Eu acho ótimo. O Paulo tem condições de fazer uma excelente votação aqui na região, tenho certeza disso. Vai ser um dos deputados federais mais votados de toda a história aqui da região, pelo trabalho que fez em Santo André, pelo trabalho que tem feito no consórcio intermunicipal, que de alguma forma tem uma ligação com as cidades do ABC, a forma como vem defendendo a cidade, então é excelente. A nossa candidatura, a gente fica feliz, que nós, pelo nosso tamanho, mas pela nossa energia e nossa força, que nós vamos para a rua levar o debate, é importante ter um puxador de votos na chapa como Paulo Serra. E né? você pode falar pra gente quantos votos vocês trabalham para fazer? Olha, a gente quer construir. Eu acho que Mauá tem chance de eleger um federal pela cidade de Mauá. A gente ainda está tentando entender qual vai ser o coeficiente, o número mínimo, a chapa do partido ainda para a gente ter uma ideia. Mas a gente quer sair eleito pela cidade de Mauá. Então nós vamos construir a nossa candidatura defendendo Mauá. Há mais de 40 anos, nós não temos um federal nato da cidade que possa defender os interesses da cidade. Nós vamos levar para todos os cantos da cidade a importância que Mauá tem. A gente pega o ranking, Paula, dos últimos deputados federais mais votados da cidade de Mauá, a maioria deles não estão nem na condição de deputado. Ou se licenciaram para ser ministro do governo, ou já perderam o mandato. Né? Então, a gente fala assim, poxa, por que não a gente escolher um federal da cidade de Mauá? Então nós vamos bater muito nesse aspecto, vamos conversar muito sobre esse assunto, e a gente tem conversado com líderes de associações, com pastores, com padres, estamos falando com a comunidade. Então nessa pré-campanha nós vamos fazer uma corrida muito firme, de 24 horas por dia na rua, dialogando, conversando e falando da importância de Mauá quebrar esse jejum de não ter federal da cidade. E a gente entender, claro, que a maioria desses candidatos que foram votados, inclusive, não encaminharam emenda para Mauá. Isso é importante de travar esse desafio, que Mauá precisa ter alguém da cidade, e aí o nosso compromisso é que as emendas venham para a cidade de Mauá, que a gente possa reestruturar as questões de saúde, aí a gente fala sobre o Hospital Nardini, que a gente possa lutar por essa causa do TE e vamos tocar. E aí a gente faz esse balanço de mandato, então, que era essa segunda parte da entrevista, que eu acho fundamental aqui também, né? O Léo vem sempre fazer esse balanço, acho muito bacana, porque acho que falta ainda uma proximidade, né, da política como um todo. Você tem o gabinete itinerante, mas nem sempre a informação chega onde ela precisa chegar. A nossa ideia é que ela consiga ir nesse programa. E aí me diz, Léo, você falou aí sobre os recursos do Nardini. A gente sabe que isso é um dos principais desafios do poder público em geral. Na época do Oswaldo havia a luta pela municipalização, e aí agora o Marcelo disse que não quer municipalizar, aliás, pela estadualização. Ele não quer estadualizar porque ele não quer que a gente perca esse hospital, que se torne apenas referência, e aí a gente fica sem nenhum hospital de entrada para a nossa cidade. E no entanto, nesse meio do caminho aí, não vem recurso, né? O recurso que chega não é suficiente, tá sempre faltando demanda. O que a gente pode esperar? O que você pode fazer? O que o seu mandato tem feito nesse auxílio?
Acho que foi uma das primeiras pautas que a gente travou logo no começo do meu mandato em 2022, 21, 22. Eu acho que foi tema até de uma discussão que nós fizemos aqui. Foi a primeira mobilização que nós fizemos, foi arrecadar assinaturas. O Estado tinha um convênio com o município, né, e a gestão anterior perdeu. E aí a gente começou a discutir que o Estado deveria voltar pelos números que nós tínhamos, quase um terço do hospital vem de fora, Ribeirão, Ainda Rio bem, né? Grande, Zona Leste, e com a vinda do Acidentes do Rodoanel, Rodonel. vem todos para a cidade de Mauá, e a gente acolhe, a gente abraça. Então, o hospital é municipal, mas tem caráter regional, né? E macro-regional. A gente não está falando de uma região mínima, a gente está falando de uma grande parte da cidade de São Paulo, estamos falando de Ribeirão e Rio Grande da Serra. Agora, foi a primeira batalha que a gente travou. E aí, foi uma promessa do Rodrigo Garcia, na época, mandou 1,5 milhão para a cidade de Mauá, nós conversamos com o Gorenchai, nós levamos o presidente, inclusive, do Conselho Municipal, eu fui conselheiro municipal de saúde muito jovem, e a gente levou na época o seu Viano, Monteiro, que são lutadores natos da saúde da cidade, levamos na sala do Gorenchai, conversamos, é óbvio que teve uma articulação municipal em torno do assunto também, e a gente endossou, brigou. Vereador não dá para ficar com o braço cruzado, tem que ir para a batalha também, engrossar o caldo. E aí o Rodrigo Garcia mandou parcelas de 1,5 milhão, ainda assim insuficiente para dentro da receita do hospital. E agora, com o governo Tarcísio, né, por um tempo retomou o convênio e agora está vindo a tabela SUS para dentro do hospital. Mas ainda assim é pouco, vai ficar 2,1 milhões mês, a partir de setembro. Então a gente vai continuar brigando, veio 10 milhões no aporte fundo a fundo e agora 2,1 através desse novo convênio da tabela SUS. Quando a gente calcula os procedimentos que são realizados, a gente aumenta a capacidade do hospital de fazer pequenas cirurgias, dar melhor qualidade. Mas, ainda assim, é uma tarefa que nós vamos continuar brigando com o Estado. Nós precisamos de mais recursos do Estado para cá, né? Minimamente, o Estado deveria, no nosso cálculo aqui, manda pelo menos 40% da receita. Pelo menos 40% da receita. Se estatisticamente a gente tem dados suficientes, que vem muita gente de fora para o nosso hospital, a gente acolhe, a gente recebe, então nós precisamos que esteja equilibrado essas contas para que a gente possa melhorar a qualidade dentro do hospital. Nós vamos continuar brigando por isso, Paulinha. Ah, tem que brigar, né, gente? Vamos combinar que, assim, falta bastante coisa ali no Nardini, né? Falta bastante coisa, a gente recebe por Muita diversas vezes reclamação. reclamações básicas. Então, nós temos uma boa equipe, o que falta é estrutura dentro do hospital, nós temos excelentes médicos, bons gestores, então falta estrutura. Não dá para a gente falar sobre saúde sem estrutura. Então, nós vamos brigar muito, vamos continuar travando essa batalha para que o hospital tenha condições para receber a população com qualidade. E, Léo, boa parte do seu mandato tem a ver com inclusão, né? Você é um forte apoiador aí dessas causas, principalmente das mães que lutam pela melhoria e das crianças com TEA. E você tem excelentes projetos dentro desse patamar, você está sempre ajudando, né, essas famílias. E eu queria que você falasse sobre a sala sensorial que você pediu nos serviços de saúde, né? Muito bacana isso. Como que funciona? Paulinha, a ideia, e isso nasceu de uma discussão com as mães e alguns modelos que a gente viu, inclusive em outras cidades, é que os espaços públicos de saúde têm essas salas sensoriais para trazer equilíbrio, para trazer ali, para acalmar, né? Para neutralizar, como alguns estudiosos falam da área. E aí a gente sempre ouvia as mães dizendo, olha, toda vez que eu tenho uma consulta, toda vez que eu vou passar meu filho ou minha filha na UBS, eu sinto que há uma resistência, porque é um ambiente diferente, então a gente tem que ter um acolhimento especial. E aí o acolhimento, antes da sala, a gente também travou e tem travado uma discussão para que houvesse uma capacitação da rede, porque é o mínimo. A gente capacita, a gente não está falando de estrutura, a gente está falando de acolher a recepção, acolher com os auxiliares. E aí esse acolhimento, eu acho que funciona para todo tipo de serviço público. Nós conseguimos, inclusive, garantir recursos, através da deputada Ana Carolina Serra, que pudesse fazer esse acolhimento com o pessoal da PAI. Então a PAI passou por um processo de capacitação dos funcionários sobre TEA.
E aí é muito volátil, os estudos são novos, tudo isso é muito novo. Uhum. Então, o primeiro passo, acolher as equipes de saúde, as escolas, fazer essa formação e as salas sensoriais. Então, a gente tem discutido muito pela implementação desse projeto. Mas ele tem É, muito custo? Como seria? foi Foi. promulgado, a lei foi promulgada, isso é importante dizer. E agora nós estamos estudando com a secretaria como vai ser os custos, como que é o espaço, dá para trazer iniciativa privada para dentro da UBS para trazer essa qualidade, esse acolhimento. E aí, outro projeto também dentro do assunto seria o Centro TEA, que a gente sabe que é algo que o pessoal luta muito. E aí, com a chegada da secretaria, ficou para eles mais viável essa discussão e essa conversa. Como tem sido essa conversa com o poder público? Ó, a gente tem travado essa discussão. Todas as cidades ao nosso redor têm um centro TEA, né? Isso é importante dizer. São Bernardo do Campo, Santo André, Em Santo André é incrível o serviço. é fantástico. São Caetano do Sul está fazendo algo lindo, lindo, é maravilhoso o que está sendo feito lá. Aqui nós temos a Praesp, que de alguma forma também atende. Falei com a Laíra semana passada, incrível. O TACA tá fazendo começou a fazer um centro terra, também maravilhoso, eu vi o projeto, e a gente não pode ficar fora do radar. Já há muito tempo nós estamos travando essa luta. E aí, Paula, eu entreguei na mão do governador. Ele tem 11 centro-TEAs para serem feitos. Centro-TEAs paulistas, que é um modelo fantástico que tem em São Paulo, está sendo feito em Bauru, e nós vamos brigar para que Mauá receba. Ah, anunciou em São Bernardo do Campo. Ok, e aqui essa microrregião? Nós precisamos ter. Mauá Tem um mapeamento de quantas crianças com TEA a gente tem em Mauá? Da última vez, são dados subnotificados, a gente não tem ainda um censo qualitativo, a gente conseguiu esse censo através de alguns requerimentos, algumas informações que nós mesmos buscamos, através de requerimentos, e a gente cruzou esses dados, a gente tem em torno de 18 a 22 mil. Nossa, é muita gente mesmo. Então, nós precisamos avançar, nós precisamos ter uma política estrutural nesse sentido, de acolher de verdade, de incluir de verdade, né? Então o Centro TEA, ele vai ser muito mais do que um espaço de saúde ou de educação, vai ser um espaço de acolhimento, de convivência, de respeito e dignidade para as pessoas. Nós vamos bater, isso é uma bandeira de vida, isso é importante fazer essa análise, que chega esses períodos eleitorais, né? Sempre é importante falar o autismo, enfim, eu trato dessa pauta desde quando eu fui conselheiro tutelar. Sim. Né? E um dos casos que mais me deixou chocados, eu já tinha até falado isso para Paulo uma vez, foi com um garotinho autista com 7 anos de idade, que foi abusado. Então, são coisas que mexem com a gente vai vendo que são coisas de destino, de vida, de luta, né? Luta diária, de bater em cima desse assunto, então nós não vamos nos cansar, nós vamos brigar até que esse Centro TEA se torne realidade e dê dignidade para as famílias atípicas da cidade, principalmente para as crianças e adolescentes. Mas agora com a eleição, como é que fica essas propostas desses 11? A gente ganha mais tempo? Ele deu algum prazo para falar disso, o governador, ou não? Então, ele anunciou recentemente São Bernardo, a gente tem pressionado para que ele comece a falar os próximos passos. Mas ele não definiu ainda, então ainda a gente não perdemos a esperança. Não perdemos a esperança. Se Deus quiser, eu creio muito que a gente vai ver, de verdade, Paula, tô falando isso de todo o coração, a gente crê que esse projeto vai se tornar realidade na cidade de Mauá. Né? Não dá para a gente cruzar os braços e esperar. Mesmo que não venha através do governo do estado, nós vamos ter que se articular. Entreguei também, eu fiz na mão do Alckmin. Falei assim, ó, precisamos de apoio nesta área específica para Mauá. Entreguei e nós vamos continuar. É bandeira de vida, de luta. Não, você realmente é um dos principais parceiros, né? Sempre que tem as caminhadas, sempre que tem os esforços para visibilidade, você tá sempre participando, né, Léo? Eu participo, a gente ajuda. Além de tudo, a gente coloca. Tem um instituto que é parceiro nosso, que atende. Então nós vamos fomentar, discutir e debater onde for. É outra coisa que você também é muito forte na defesa da mulher. Você foi o autor da lei que se tornou uma referência. Várias outras cidades fizeram de não poder nomear para cargos públicos pessoas já condenadas por conta de violência da mulher.
Então, queria que você falasse um pouco também sobre a maneira como você se engajou nessa luta. Olha, eu vim pra política por uma mulher. Minha avó é exemplo pra mim de luta, de garra. Antes de vir pra cá, passei lá, tá, Paulinha? Pra dar um Ah, beijo nela, almoçar ele com falou ela. assim: tô chegando, tava almoçando com a avó. Pronto, passei lá na casa da minha avó, dei um beijo nela, fiquei um pouquinho ali com ela, almocei e vim pra cá. Minha avó sempre foi uma mulher muito de perseverar, de lutar, então ela traz muito isso. Então 90% do meu mandato são por mulheres, você conhece, sabe? E aí essa luta ela nasceu ouvindo na época as mulheres advogadas, na época a comissão da advocacia da mulher, Você é formado em direito, né? né? Sou advogado, faço parte da comissão, inclusive, de direito público dentro da ordem. E ouvindo essa discussão, ouvindo as mulheres do mandato, construindo e vendo essas leis em outros locais, a gente falou, por que não tratar deste assunto aqui na cidade? Se a pessoa está para servir o município, por que não dar exemplo? Né? E é o maior exemplo que a gente pode dar é o respeito pelas mulheres. Então, se não respeita ou sofre algum tipo de processo nessa área, não pode servir a população, não pode ser admitido no serviço público. E Mauá foi pioneiro. Depois, inclusive, a capital, ela Santo André sancionou Santo também, André, São depois São Bernardo, Bernardo acho. do Campo, mas Mauá foi a Foi a primeira da primeira. região metropolitana a debater esse assunto. Foi fantástico a luta que nós travamos. E em sequência disso, nós compilamos toda a legislação que foi o Código de Defesa das Mulheres, que depois Santo André fez, São Bernardo fez para dar mais eficiência, tirar as leis que davam mera sensação de direito, mas que na prática Não não funcionavam. funcionavam, e a gente modernizar código. A gente está fazendo a mesma coisa no regimento interno da Câmara, Paula. A gente está tratando disso, para que seja um regimento moderno, eficiente e que a gente possa dar mais rapidez para o legislativo. Ai, adoro. Quando o Juninho veio aqui, eu falei pra ele que me irrita um pouco quando fazem circo na Câmara. Eu acho uma falta de Sim, respeito. com certeza. A gente fica muito triste. Tantos debates, tantos assuntos para serem discutidos, tantas demandas que existem na cidade de Mauá, né? Inúmeras vezes a gente caminha pela cidade, a gente vê a pluralidade na cidade e as dificuldades que a gente enfrenta em diversos assuntos. Aí a gente vê um debate que não leva a nada, um bate-boca que não leva a nada, uma discussão que é puro ego, uma questão simplesmente ideológica para dar like e a gente não vê avançar a Eu cidade, acho não vê fundamental avançar. essa mudança de Nós regimento. vamos tratar desse regimento. O Júnior, presidente, tem sido um grande parceiro nosso. Nesse sentido, Ele né? trouxe essa comissão, eu e o Wagner, que somos advogados, estamos fazendo parte da comissão junto com ele. Né? São os únicos dois vereadores que são advogados na casa. E aí a gente está tentando modernizar, pegando os bons exemplos de outras cidades, trazer uma modernização para dentro do regimento que possa dar mais facilidade e ao mesmo tempo fortalecer o legislativo. Maravilhoso. E aí você também tem agora o projeto do CEP Digital, né, Léo? Que é muito bacana. Para quem está em casa, funciona assim. É, você tem que ter o CEP para poder receber a compra que você faz na sua casa. Só que se você está numa área invadida ou alguma rua que não é reconhecida pela prefeitura, por exemplo, você não tem isso. Então, o CEP Digital traz essa autonomia para a pessoa. Como que é essa aprovação? Como foi essa aprovação? E como que é para você efetivamente tornar isso Tá, realmente algo que está acontecendo na cidade? perfeito. Mauá ainda tem muitas áreas de ocupação. Né? A gente pegou um bom exemplo na cidade de Santo André. Santo André saiu na frente, fez uma parceria com o Google. Primeiro aprovou projetos. E Aliás, em Mauá está aprovado. aliás, nós temos uma característica diferente de Santo André, vou falar. Ah, A gente usou o exemplo de Santo André, que implementou o programa, mas aqui a gente institucionalizou. Lá foi feito através de um decreto, né, ah. muito bem feito, o trabalho através do Diego Cabral, na época, que hoje é o secretário de Saúde de Santo André, meu amigo, vereador, licenciado e hoje secretário de Saúde. E a gente pegou todo o trabalho que foi feito através das audiências públicas que foram feitas lá e falou: por que não apresentar isso como projeto de lei? Aprovamos o projeto, foi importante de forma unânime, e aí está nessas tratativas agora de contratar a empresa através de uma parceria com o Google, porque dá a coordenação geográfica para dar dignidade para as pessoas. Você imagina só, você morar numa rua que não é reconhecida, você às vezes precisa chamar um SAMU, às vezes você precisa ter minimamente um local para que as pessoas possam levar uma compra para a farmácia fazer entrega, né? É. E as pessoas não terem esse acesso. É claro que nós queremos
que isso é uma política muito emergencial. Mas muda muito a vida das pessoas. Muito, É claro que a gente quer totalmente. discutir a regularização fundiária, que a gente quer discutir habitação, a gente quer discutir moradia de qualidade para as pessoas. É óbvio que a gente vai pautar e vai discutir isso na cidade. Mas isso muda. Paula, Totalmente. eu vi de perto, eu fui em Santo André e vi o quanto era a alegria das pessoas ter uma coordenada geográfica através do Google e aquilo que dava um pouco mais de dignidade para aquelas pessoas. Sim. Então isso foi muito legal. A gente debateu na Câmara, o projeto avançou e agora está nessas questões aí de serem regulamentadas, né, pela esfera do executivo. Então, vai ser feita uma contratação de uma empresa e aí ela faz essa triangulação para fornecer esse CEP Essa digital. coordenação geográfica para a pessoa ter ali a sua plaquinha. Tem alguma tal. previsão de quais são os. Porque assim, eu entendo que você tem um piloto primeiro para fazer Tem isso. algumas áreas e algumas regiões, né? Eles estão estudando. Então ainda está Eu em fiz, estudo. inclusive, um requerimento pedindo as informações de como que tá esses estudos para a gente dar transparência para isso. Que a gente cria um projeto, agora a gente quer ver como vai ser implantado. A gente sabe que agora é com o Poder Executivo, mas vamos ficar em cima, vamos ficar cobrando. E aí a gente estava aqui, gente, antes de começar a gravação conversando, porque vocês sabem que eu falo sempre que eu sou diabética, eu uso sensor. Aí o Léo falou assim: você sabia que eu fiz esse projeto? E aí eu falei: não sabia. Então eu queria que você contasse, Léo, sobre essa proposta, que infelizmente já foi recusada, né, pela prefeitura, mas a gente sempre pode recorrer aí. Como é que funciona? Qual foi a proposta que você fez? Olha, a gente tratou um pouco do molde da lei que foi apresentada em São Paulo. Pela Tammy Gretchen. Que fala um pouco sobre essa questão da insulina para tratar das pessoas com diabetes. Né? Inclusive, ela criou uma lei do Vale Insulina. Né? Quando não houver dentro do poder público, a pessoa pode ir numa farmácia conveniada, né, ter acesso. Então, a gente discutiu essa pauta, a gente tem discutido sobre essa questão da diabetes já há muito tempo. Na legislatura anterior, inclusive, foi pautado e não avançou, e aí nós criamos um projeto semelhante, que pudesse ser estudado. E aí, graças a Deus, a gente vai debatendo, vai ouvindo, que dados estatísticos são importantes para o legislativo. E aí a gente ouviu da própria Paula, inclusive, para fomentar essa discussão. A gente tem informações, porque ela pode ser que esse projeto não foi vetado nesse momento. Pelo custo. Mas agora você pode reapresentar. Nós podemos reapresentar, remodelar o projeto, e aí a gente está à disposição. A gente tenho certeza, a secretária é muito parceira, a gente ouve muito ela, discute muito com ela para tratar desse projeto. Né? A gente vai, inclusive, solicitar informações, ouvir, discutir, que é um assunto que a gente é urgente. Para quem está em casa, para poder entender melhor, eu vou tirar aqui para vocês, gente. Deixa eu só tentar mostrar para vocês que hoje tá muito frio aqui em Ribeirão Pires, mas ó, gente, isso aqui é um sensor, tá vendo? Vocês conseguem ver, esse é o sensor. E aí ele faz o monitoramento contínuo da glicemia e eu consigo fazer o acesso disso pelo meu telefone celular. O que o Léo estava pedindo para que isso fosse implantado nas escolas municipais? Porque as crianças não necessariamente conseguem fazer esse controle. Só que esse monitoramento, vocês vão ver, dá para assustar, dá para focar aqui, não sei se dá para ver, mas ele mostra a glicemia em tempo real, a minha tá lá em cima e mostra a seta de tendência. E aí o que ele oferece? Ele apita também no telefone da mãe, e a mãe pode conversar diretamente com a professora, ou a professora fazer a correção da insulina, ou então para que a criança, que é o maior problema, hipoglicemia, que é quando a queda de açúcar é muito acentuada, possa oferecer, então, açúcar para essa criança. Então, esse monitoramento na escola pública, principalmente para as crianças na primeira idade, que é o que o governo municipal oferece, esse auxílio até os 6 anos, é muito bacana. O que eu trouxe aqui pro Léo que ele não sabia, porque quando a gente é diabético, a coisa é diferente. Sim. Eu entreguei uma matéria para a Folha de São Paulo na última semana, então nós temos 100 mil crianças no Brasil. Então, não é um número absurdo e gigantesco. Então, no Brasil, nós temos 100 mil crianças diabéticas. E em São Paulo, dentro do programa que ele está falando, são 1.600 crianças que vão receber. Só que São Paulo atende também ensino fundamental, né? Então, a gente tem um panorama maior. No ABC São Caetano também já tem essa oferta do sensor. E são pouquíssimas crianças que realmente fazem uso dele. Então, você pode, por exemplo, também cruzar com o CAD único, que a gente sabe que é uma medida super importante para a gente entender quando as pessoas realmente precisam daquela política pública.
O sensor, para que vocês tenham ideia, esse sensor, este aparelho que eu estou usando aqui, custa R$300. Ele dura 14 dias. Então, você está falando de R$600 durante um mês. Quando você fala para uma criança que está numa escola municipal, a gente está falando de boa parte do orçamento da família. Então, Sim. a gente entende realmente a importância de programas como esse. Principalmente porque, aí eu repito, a criança não sabe cuidar da diabetes. E a professora, coitada, não é obrigada a conhecer também da doença. Então, se a Sim. mãe faz o monitoramento e a mãe pode avisar a professora, já é uma mão na roda, né? Sim, então, assim, isso que é legal. A Paula tá vivendo, né, tem acompanhado, e é uma coisa que é urgente, É né? urgente. Você imagina como que a mãe pode evitar situações, como pode estar próxima, acompanhar, ver o que deu certo, o que deu errado, como que tá a alimentação. Então isso a gente vai remodelar e apresentar, se Deus quiser, e é claro, com um bom diálogo com a Secretaria de Saúde, com o governo municipal, porque a gente também tem que ter responsabilidade fiscal Sempre. para não fazer uma medida populista. Sempre pensei nisso. Eu falo muito sobre política estrutural e a gente não pode deixar isso de lado. Eu fui da Comissão de Finanças e eu sei que nós temos que apresentar viabilidade. Mas isso, nesse caso, pessoal, não é gasto, é investimento e salva vidas. É isso aí. E aí, Léo, eu queria que a gente terminasse falando sobre o seu reduto eleitoral, que é ali a região do Parque das Américas, do Guapituba. Vocês sabem que o estúdio fica aqui em Ribeirão Pires, a gente tá com uma situação ali no Guapituba que eu imagino que as pessoas, o Denis também falou, que vocês não aguentam mais receber as reclamações da queda que houve ali de terra, né? Tem uma das vias que está interditada, e eu queria saber, porque a gente sabe que quem chega primeiro é o vereador. Tem sido muita reclamação? Como é que tem sido isso? Olha, há muito tempo a gente ouve vazamentos ali na Justino Cardoso. Né? É impressionante. A Sabesp, inclusive, eu faço parte, sou presidente da Comissão da Água. A gente já convocou a Sabesp inúmeras vezes para tratar sobre diversos assuntos. Você tem pautado, inclusive, essa discussão aqui na nossa cidade, através do podcast, enfim. E aí, é corriqueiro ali ali vazamento na Justino Cardoso. E aí, quando houve a situação, nós começamos a conversar pedir os relatórios. Relatório da BRK, relatório da Secretaria de Serviços Urbanos, relatório também da Sabesp. E aí a gente via que estava cruzando as informações. A BRK apresentou o relatório dela e estava isento. E aí a Sabesp até hoje não nos respondeu. Até hoje não nos respondeu. E ali é uma situação de Sabesp. Né? Essa é a verdade seja dita. Né? A gente viu um vazamento e a gente tem visto isso por todo o estado de São Paulo, inclusive. A gente vê foram a dois negligência. subsequentes, né? Porque primeiro caiu, desbarrancou por conta do vazamento, e depois houve uma situação na própria Capitão João que também foi... Que explodiu ali, eles fizeram... Na inclusive mesma nós semana. estávamos lá. Eles fizeram um teste para fazer era uma espécie de descarte que nos falaram. E aí foi mal sucedido, explodiu ali em frente a saída do Guapituba, foi um caos ali também. Então você imagina só, o trânsito estrangulado. Ali é um risco grande, né? A Defesa Civil falou assim, olha, não dá nem para tirar o que tem aqui na via. Porque se a gente tirar, há uma séria chance de arrimo. De desbarrancar. Né? Embora a gente tenha cobrado, pelo menos, que houvesse um arrimo provisório. Né? Que fosse um estudo rápido, falasse assim, olha, a gente sabe que é uma obra grande, que é custoso, precisa fazer os procedimentos, enfim, mas a gente precisava com urgência ter pelo menos uma medida emergencial ali. Pelo menos uma medida emergencial. Só eu fiz uns 5, 6 requerimentos. E não houve resposta. Fiz contato direto com a Sabesp, nós estamos providenciando, nós estamos fazendo, eu acho que nós vamos custear e a prefeitura que vai fazer, nós vamos fazer uma contrapartida e a prefeitura que vai remar. A população quer saber de resolver. Todo santo dia a gente recebe, e com razão, a indignação da população ali que está revoltada. Está revoltada com a situação. Então nós vamos continuar cobrando e vamos levar isso para a justiça. Eles deram um novo prazo para a semana que vem, se não cumprir, nós vamos levar para a justiça. Nós vamos pegar todos os relatórios que a gente tem através da CPI que nós temos, da comissão, e vamos levar. Porque é inadmissível, é vergonhoso ver aquela situação do jeito que está ali. É vergonhoso que nem uma medida paliativa foi feita. Nem uma medida paliativa. Vamos fazer uma coisa emergencial, pessoal. A gente sabe que é uma obra cara, custosa, que tem que seguir os trâmites da transparência, da administração pública, através de um contrato emergencial, e a gente sabe que as coisas não são rápidas, mas pelo menos uma ação emergencial.
E aí faltou vontade, aliás, está faltando vontade, nós vamos continuar cobrando. E é complicado porque chega as eleições agora, a gente sabe que fica tudo mais moroso e tudo mais Com difícil, né? certeza, com certeza, com certeza. Léo, estamos chegando ao final. Te agradeço novamente por ter vindo aqui. A gente tá chegando agora nessa época de pré-eleição, tem que sempre dar o mesmo tempo pra todo mundo, então eu não posso ter mais tempo do que eu tive que ela ir. Eu queria que você, então, deixasse aí as suas considerações finais pra quem tá em casa nos assistindo. Paula, primeiro te agradecer, fico feliz de estar aqui. Todas as vezes em que a gente é convidado, é uma convocação, né? Qualquer mandatário, quando é convidado para vir fazer uma entrevista, para falar um pouco sobre o seu mandato, isso é importantíssimo, igual você falou no início. A gente precisa falar, nós precisamos falar sobre os diversos assuntos, a gente não pode fugir de nenhum assunto, nunca me furtei, sempre estou na rua, a gente vai para conversar com as pessoas, fala sobre saúde, educação, enfim, isso é importante, eu gosto disso. Eu escolhi isso para minha vida, estar na vida pública, discutir os temas da cidade, viver a cidade. Você não consegue viver a cidade se você não caminha pela cidade. Você costuma ver os problemas do bairro de acordo com a janela de cada pessoa. Então a gente tem uma realidade no Primavera, a gente tem uma realidade no Vila Cisa, tem uma realidade no Miranda, uma realidade no Zaire, e a gente precisa entender e ir a campo. Mauá é uma cidade muito pulsante, é muito plural, e a gente sabe que é um povo muito acolhedor e trabalhador. E eu gosto de viver a cidade de Mauá. Então estou à disposição da minha cidade, falar um pouco do meu trabalho, falar dos desafios que nós temos como vereador. Isso é extremamente importante. O vereador, ele vai cobrar, ele vai apresentar, ele vai discutir, ele vai pautar no parlamento. Todas as vezes eu tenho feito isso. Nunca me furtei de discutir nenhum assunto. E é claro que o processo de execução, de trabalho, fica com a prefeitura. Então a gente tem que ter independência e, ao mesmo tempo, respeito pelos poderes que estão. E a gente sempre pautou isso no nosso mandato. Então fico feliz de estar no meu segundo ano, no segundo mandato. A minha energia parece que é redobrada, de verdade. Minha energia parece que é redobrada. Eu acordo todo dia de manhã tentando ser melhor que o dia anterior. E a gente vai em frente, vamos embora. Fico feliz, parabéns, Paula. Agradecer o Raul, o Márcio, toda a equipe que nos receberam aqui de portas abertas. Seguimos com as portas abertas aqui. Vamos esperar você depois para ser entrevistado como candidato, para a gente poder te ouvir falar das suas propostas para quando estiver em Brasília. Então, Léo, muito obrigada. Obrigada a você que ficou também aí com a gente em casa. Repito que se você ainda não estiver inscrito no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho. A gente é um canal pequeno, mas a gente reforça que é para você que a gente faz a informação, que vai falar sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, sobre o que é importante realmente para a sua vida. Então é isso e te espero numa próxima. Tchau, tchau.